Olá, alunos! Hoje vamos introduzir o tema O continente africano. Primeiramente, vamos entender um pouco sobre a construção da historiografia e como isso trouxe graves consequências de análise até meados do século XX. Vamos entender também sobre a divisão política e daquilo que ficou conhecido como as duas Áfricas, a Mediterrânea ou Setentrional e a Subsaariana ou Austral. Para melhor entendermos a dispersão humana durante a história, iremos fazer uma integração com a geografia e conhecer um pouco da vegetação, clima e hidrografia do continente. Então vamos nessa? O tema da aula de hoje é o continente africano, análise historiográfica e geográfica, designado para a primeira série do ensino médio. Os principais objetivos desta aula são a compreensão do conceito de discurso histórico e como ele pode ser construído ou desconstruído e aprendizagem de vegetação, clima e hidrografia do continente africano. As habilidades da Base Nacional Curricular Comum trabalhadas serão analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, e utilizar linguagens cartográficas, gráficas e iconográficas e de diferentes gêneros textuais e as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Esta aula se divide em duas partes. A primeira visa explicar como se formou o discurso histórico sobre o continente africano e como ele vem mudando a partir da segunda metade do século XX. Para isso, vamos utilizar como base o livro A África na Sala de Aula, escrito pela Leila Leite Hernandes, e que trata sobre as contradições que envolvem os estudos tradicionais sobre a África e aprofunda o conhecimento sobre as civilizações da África subsaariana. E a segunda parte trata da formação política e física do continente, integrando história e geografia. Ok, vamos à leitura de um trecho do livro. É recorrente, nos compêndios que apresentam a ideia de uma história da civilização ocidental, o equívoco no tratamento do referencial que diz respeito ao continente africano e às suas gentes. Estes apresentam ligados à construção de um conhecimento, cuja gênese remonta ao século XVI, quando surge o racionalismo como método que se desenvolve e se consolida mais tarde entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX, passando a dominar o pensamento ocidental. Integra a constituição de um saber moderno, que permeia a formulação de princípios políticos, éticos e morais, fundamentando os colonialismos no final dos 800. Seus efeitos prolongam-se até os nossos dias, deixando fortes marcas nas ciências humanas e, em particular, na antropologia e na historiografia sobre a África. As ideias dessa produção dos tempos modernos revestem-se de uma legitimidade científica que deriva do par dicotômico saber-poder, que se instala e se conserva fiel à regra de que não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Em outras palavras, a atividade do conhecer passa a ser reconhecida como um privilégio dos que são considerados mais capazes, sendo-lhes por isso conferida a tarefa de formular uma nova visão do mundo, capaz de compreender, explicar e universalizar o processo histórico. Significa dizer que o saber ocidental constrói uma nova consciência planetária constituída por visões de mundo, autoimagens e estereótipos que compõem um olhar imperial sobre o universo. Podemos entender nesse trecho que a história da África ela foi construída de uma forma unilateral, isto é, através de uma visão eurocêntrica, e ela deve ser construída novamente pelos próprios africanos. Sendo assim, o cientificismo, que é a ciência realizada de forma duvidosa e que não comprova nada de concreto, e o estudo inadequado da antropologia, com uma visão unilateral da humanidade, comprometeu a análise qualitativa dos povos africanos. Se estabeleceram, então, padrões de análise para eles no decorrer do século XIX até meados do século XX. Se criou a cultura acadêmica que consagrava a civilização europeia como desenvolvida e marginalizava outros povos, caracterizando a prática etnocêntrica das ciências humanas daqueles tempos. Os estudos sobre a África subsaariana foram pouco aprofundados, e desta forma foi taxada pelo desconhecimento como lugar primitivo, inferior e selvagem, reforçado pelo centralismo metodológico das ciências humanas europeias, e favoreceu o crescimento do preconceito e da discriminação pela cor da pele através da eugenia, ou teoria da superioridade racial.
As análises superficiais, carregadas de preconceitos, acentuados pelo discurso da superioridade racial, geográfica e tecnológica, fez com que os povos da África subsaariana fossem esquecidos. A historiografia tradicional cultivou em torno dessas civilizações a sensação de falta de identidade, de sentimento de pertencimento e de nacionalidade. Por terem hábitos e costumes diferentes, eram tidos como povos sem cultura ou com uma cultura inferior, tratada de forma pejorativa. Pela falta de demarcação territorial aos moldes ocidentais, ficou caracterizada a falta do Estado. Dentro dos diversos fatores apresentados, a África subsaariana se tornou um lugar sem história, sendo marginalizada e esquecida. A partir da segunda metade do século XX, casando com as independências das colônias africanas após a Segunda Guerra Mundial, o movimento da história da África começa a mudar de direção. A crítica à historiografia tradicional é realizada. A busca pela disseminação da identidade dos povos africanos é colocada em evidência. A luta pela inserção e reconhecimento é feita pelos próprios afrodescendentes, engajados em desconstruir o discurso eurocêntrico que permeava até então. Por meio da arqueologia, novos estudos surgem para compreender melhor a história dos povos africanos, principalmente dos agrafos ou que não possuíam escrita. Os manuscritos de viajantes também auxiliam nas novas interpretações, existindo inclusive um grande banco de dados que ainda não foi utilizado. A história oral é de suma importância para compreender a história das civilizações africanas, principalmente por histórias que são passadas de geração em geração. Esse método não enfatiza somente os relatos mitológicos ou de lendas e não se restringe apenas às memórias de grandes eventos migratórios. Ela mostra o ser humano em todos seus aspectos, seja pela sua relação com a natureza ou comportamento em sociedade. Os griotes, ou contadores de história, são pessoas que atuam nas comunidades passando oralmente as tradições. Cantam e dançam, mostrando as grandes realizações dos bravos e justos, e denunciam os desonestos e ladrões, revelando exemplos a serem seguidos ou repudiados. Vou fazer uma leitura de um trecho do livro da Leila Hernandes que relata sobre os griotes. Por seu turno, emprestando um caráter mítico às áreas narrativas, os griotes conversam sobre as epopeias dos heróis, dos seus nascimentos e de suas mortes, como símbolos da gênese de seus povos e de suas trajetórias. Dois exemplos clássicos são as recitações sobre Sundiata Keita, fundador do Império do Mali, e de Shaka, fundador do Reino Zulu, no sul da África. São tecidos assim os mundos africanos com palavras de silêncio, garantindo o não esquecimento das glórias da tradição, isto é, através da história oral, tá, pessoal? A história oral é importantíssima para garantir também essa nova leitura da história da África, né? Uma história crítica que vai buscar nos próprios africanos essa base para o entendimento deles próprios, tá ok? Vamos seguir a aula. Mas os novos estudos sobre a África se pautam também na busca de documentos escritos ainda não explorados. Existem muitos manuscritos sobre a África subsaariana em bibliotecas marroquinas e argelinas. Há outros documentos sob a guarda de eruditos no Sudão que podem conter histórias sobre as civilizações desenvolvidas no curso do rio Níger. Mesmo engatinhando, os estudos da história da África subsaariana denotam a diversidade do continente, com grandes contrastes entre as etnias. Os novos estudos também ajudam a combater a visão eurocêntrica das ciências humanas, questionando seus métodos de análise e criando novos que partem de aspectos analisados pelos próprios africanos, os únicos que podem, com certeza, identificar o seu lado da história. Vamos agora para a segunda etapa da nossa aula. Vamos navegar um pouco pela geografia do continente. A África, como já salientamos, é um lugar de grande diversidade, assim como qualquer outro continente. Para muitos especialistas, é comum dividir a África em duas partes. Ao norte do deserto do Saara fica a África Mediterrânea, e ao sul do deserto, a subsaariana. Devido à proximidade com o mar Mediterrâneo, a parte norte abriga grande parte da população branca que, durante a antiguidade, interagiu intensamente com os povos asiáticos e europeus, a exemplo dos egípcios e cartaginenses. Essas duas civilizações também serviram de intercâmbio entre o mar Mediterrâneo e a África ao sul do Saara. O clima do continente é diverso, principalmente por se tratar de um vasto território com características distintas. Devido à sua localização no globo, grande parte do continente está próximo à linha do Equador e recebe grande incidência de radiação solar durante todo o ano, o que justifica o predomínio de regiões desérticas e de savanas. A formação de florestas em lugares próximos ao litoral e onde há curso de rios faz com que o clima passe de seco nos desertos para quentes e úmidos nessas regiões.
Há ainda regiões de grande altitude no continente, que possuem pontos de neve o ano inteiro e que faz com que o clima esfrie bastante. Como vimos, o clima do continente é bem diversificado e estabelece direta relação com a formação da vegetação de um lugar. Por isso, vamos agora conhecer as características da vegetação do continente africano. Apesar da existência dos grandes e famosos desertos, há outros tipos de vegetação que se destacam. No extremo norte, próximo ao mar Mediterrâneo e à Península Ibérica, onde ficam Espanha e Portugal, e no extremo sul da África do Sul, a vegetação mediterrânea se caracteriza por plantas umas distantes das outras, que se desenvolvem por conta do clima com verões secos e invernos úmidos. Os arbustos são comuns nessa vegetação e abriga grande número de espécies de animais. A savana, tipo de vegetação xerófila, ou que se forma em ambientes quentes e secos, muito comum na África, se caracteriza pela formação de arbustos, gramíneas e árvores pequenas. O solo normalmente é pobre e ácido. O clima se caracteriza por grandes períodos de seca, com regimes irregulares de chuva. Apesar da irregularidade das chuvas, as savanas abrigam também grande diversidade de espécies de animais. Os oásis se caracterizam por uma porção de água que surge no meio do deserto. Eles se formam pela erosão das nascentes de água que aparecem por conta dos fortes ventos do deserto e que acabam por descobri-las. Esse fenômeno pode acontecer também aos lençóis freáticos. O solo do oásis é normalmente fértil, possibilitando a agricultura. A vegetação desértica é xerófila e se caracteriza por poucas e esparsas plantas, que se adaptaram ao longo do tempo ao clima seco com grande período de estiagem. Elas possuem espinhos e são baixas, com poucas ou nenhuma folha. Os grandes exemplos de vegetação dessas regiões são os cactos. As estepes se caracterizam por vegetação esparsa ou com plantas umas distantes das outras, e são constituídas por grandes áreas de grama. É muito comum estarem em zonas de transição entre climas mais temperados, frios, e zonas de deserto, estando normalmente em regiões subtropicais. O solo normalmente é fértil de cor escura, permitindo o desenvolvimento da agricultura. Por fim, as florestas equatoriais, comuns em lugares próximos à linha do Equador, se caracterizam pela alta temperatura e grande umidade. A temperatura média dessas florestas é de 25 graus Celsius e as chuvas são frequentes. A vegetação é abundante, com árvores altas e próximas, e a fauna também é bem diversificada. O solo normalmente é pobre e se junta com o humus, isto é, o resultado da decomposição das folhas que caem das árvores. Outro fator importante para a formação dos assentamentos humanos é a proximidade com rios, e a África possui grandes bacias hidrográficas, que permitiu a sedentarização de diversos povos na antiguidade. Um dos mais conhecidos rios e onde se desenvolveu a civilização egípcia, o Nilo, se forma no interior do continente e deságua no mar Mediterrâneo. Ele possui uma grande extensão e diversas cataratas ao longo de seu curso. Há a formação também de lagos na região central e leste do continente, como o Lago Vitória, Tanganica e Niassa. Na região noroeste se encontra o Lago Chad. O rio Zambeze se localiza na parte sudeste do continente e deságua no Oceano Índico. O rio Orange, localizado no sudoeste do continente, deságua no Oceano Atlântico. O rio Congo, também conhecido como Zaire, é o segundo maior rio do mundo em volume de água e possui diversas cataratas ao longo de seu curso. Ao longo dele também se localiza grande parte da floresta equatorial do centro-oeste africano. Não menos importante, o rio Níger se localiza a noroeste do continente e possui grande extensão. Seu deságua acontece no Oceano Atlântico. A grande importância histórica do rio está no abastecimento das caravanas que cruzavam o deserto do Saara e estabeleciam intercâmbio com o sul do continente. Aprendemos na aula de hoje sobre a construção e desconstrução da história da África, através da análise da própria historiografia. Vimos também alguns aspectos geográficos que tornam o continente bem diverso e que explicam o desenvolvimento das grandes civilizações. Na próxima aula, aprenderemos como se desenvolveu essas grandes civilizações ao sul do Saara. Espero vocês lá. Até mais.